Muito bem, estamos a estudar o modo de vida da igreja primitiva e estamos a estudar e a ler de 15 em 15 dias, quando me cabe a mim trazer a palavra do Senhor. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, estamos a passear pelo livro de Atos. Então, recordando só aquilo que lemos e estudamos no capítulo 1, capítulo 1 nós vimos as palavras de Jesus: sereis minhas testemunhas, versículo 1, versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Depois nós chegamos ao final, onde diz que eles estavam perseverantes, verso 14 deste primeiro parágrafo, foi o primeiro estudo que estudámos. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, estas primeiras testemunhas estavam fechadas naquele cenáculo, fechados com medo dos judeus, fechados podendo ser os próximos a ser torturados ou crucificados como o Senhor Jesus Cristo foi. Mas uma das coisas que nos mostra também é que eles estavam fechados, mas a palavra que está ali projetada diz unanimemente, ou seja, eles estavam fechados, mas estavam unidos. Eles estavam fechados com medo porque ainda não tinham recebido a capacitação sobrenatural para proclamar o Evangelho sem medo, com ousadia, mas estavam unidos em oração. Fechados, mas pelo menos unidos. É a ideia inicial, fechados, mas pelo menos unidos. Diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Vamos até ao capítulo 2, verso 1, e ler então o que aconteceu. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, vejam mais uma vez, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós vamos encontrar ao longo do livro de Atos dos Apóstolos que a unidade da igreja é terreno para que o Espírito Santo possa fazer coisas extraordinárias. Unidos, já diz o povo, venceremos, mas em termos espirituais, a união não apenas faz a força, mas a união é terreno para o Espírito Santo ser derramado. O Espírito Santo é um espírito de unidade. Então diz assim, estavam reunidos todos no mesmo lugar, verso 2 do capítulo 2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, veja a palavra todos novamente, todos, comum, unânimes, todos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitantes judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam-se, maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos, estão cheios de vinho barato. Muito bem, quando nós chegamos aqui a este texto, irmãos, nós vemos a descida do Espírito Santo, o batismo da igreja com o Espírito Santo. Alguns dizem que é o dia do nascimento da igreja. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja, mas este é aquele momento no dia de Pentecostes quando o Espírito Santo é derramado sobre aqueles homens e mulheres de uma forma nova, de uma forma impetuosa, de uma forma única mesmo, como nós vemos aqui, em que veio para unir os crentes no novo relacionamento, o relacionamento que agora é um relacionamento com o próprio Deus. Não havia apenas momentos esporádicos em que o Espírito Santo descia sobre alguém e usava para falar uma palavra profética. Não havia apenas um momento esporádico em que o Espírito Santo descia, mas agora o Espírito Santo vinha para viver, para habitar e para tomar conta do templo, tomar conta do homem, da mulher e capacitá-lo para isto que Jesus falou no versículo 8 do capítulo 1, serem testemunhas.
Mas antes de entrarmos no batismo com o Espírito Santo, nós temos que falar brevemente das condições para a preparação do batismo. E as condições estão lá no versículo 14, em que diz que eles estavam unânimes, do capítulo 1. Eles estavam e perseveravam unanimemente. O nosso irmão Zé Luís pregou a semana passada sobre a vida perseverante de Caleb. E como ele perseverou até ao fim, como ele foi alguém que perseverou. E a perseverança é algo que Deus procura em homens e mulheres que querem mais dele. Se eles tivessem desistido de orar naqueles 10 dias que ficaram à espera, se no terceiro dia dissessem, bom, não aconteceu nada, nada aconteceu, se calhar aquilo que Jesus dizia era apenas aquela experiência que nós já experienciámos com o sopro do seu Espírito, mas eles estavam à espera da promessa do Pai, como estudámos, já penso que há 3 semanas atrás, da promessa do Pai. Mas apesar dos judeus terem matado Jesus e perseguirem estes novos crentes, estes novos cristãos da igreja, nós vemos que eles estavam juntos, eles perseveravam unânimes. Eu realcei isto há 3 semanas atrás e gostaria de realçar novamente. E estava lá mulheres, e estava lá Maria, mãe de Jesus, e estavam lá os irmãos de Jesus. Então, para nós podermos verdadeiramente experimentar um enchimento do Espírito Santo, nós precisamos de nos libertar de qualquer tipo de preconceito. É a primeira coisa. Nós sabemos que o povo judeu era um povo muito preconceituoso. Era um povo que era dado apenas à sua estirpe, à sua etnia, ao seu grupo. Os gentios eram menosprezados, eles não entravam na casa dos gentios para comer com eles, eles não privavam a mesa, eles não tinham comunhão. E nós sabemos que as mulheres naquela altura não podiam chegar ao pátio mais próximo do lugar do sacerdote, dos sacrifícios. Elas ficavam de longe no pátio das mulheres e depois ainda havia o terceiro pátio, o pátio dos gentios. E durante todas as décadas e séculos em que foi instituído o culto, as mulheres eram sempre relevadas ou colocadas num segundo plano, mas aqui nós vemos que Jesus está a iniciar uma nova era, não apenas através do seu exemplo como mestre, em que as mulheres suportaram o seu ministério e foram mulheres que foram usadas como exemplo de comunhão, como um exemplo também de devoção, como aconteceu até com algumas mulheres que não tendo uma vida assim tão pura, como dizia o fariseu, se este soubesse a mulher que lhe está a adorar aos seus pés, se ele soubesse o tipo de mulher, mas Jesus foi alguém que chamou assim. Nós louvamos a Deus por isso. E eles estavam juntos. O segundo aspecto que nós vemos é que eles perseveravam juntos, mas também em obediência à ordem de Jesus. Irmãos, a Igreja de Jesus Cristo não deve de obedecer a outra ordem, a não ser a ordem de Jesus. Não obedecemos a novas ordens mundiais, não obedecemos a ordens religiosas, nós obedecemos a ordem de Jesus. E Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Lemos isto no primeiro estudo, quando fizemos a ligação do primeiro volume, Lucas 24, com o segundo volume, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Então eles estavam perseverantes em obediência à ordem de Jesus. Jesus disse, ficai em Jerusalém. E se nós queremos experimentar alguma coisa de novo na nossa vida, nós precisamos continuar em obediência à palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor e obediência à palavra do Senhor. No domingo nós vamos falar sobre um texto muito conhecido, 2 Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Então, obediência, quando o Senhor nos manda orar, quando o Senhor nos manda buscar a sua face, quando o Senhor nos manda converter os nossos maus caminhos, que significa santidade. Em oração e súplicas estava este povo com as mulheres, com a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus. Eu acredito que Deus quer fazer algo especial na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Sabem, há sempre 2 leituras proféticas que nós podemos fazer sobre os últimos tempos. A primeira é, multiplicando-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas há também uma segunda profecia que diz, nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e visões. E nós queremos estar neste segundo grupo.
não no grupo que esfria a fé, mas no grupo que persevera na fé, fazendo a sequência da semana anterior, buscando o Senhor, desejando mais do Senhor. As nossas forças podem ser menos do que tínhamos quando aceitámos Jesus no primeiro amor, mas o nosso coração está pronto a buscar o Senhor e dizer: Senhor, a tua face eu buscarei, a tua face eu buscarei. E eu acredito que Deus quer fazer alguma coisa de extraordinária através da igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo que somos nós, e uma igreja que ora, é uma igreja que experimenta o mover de Deus, e nós temos começado este movimento de oração. E eu não tenho qualquer dúvida, irmãos, que tudo o que nós estamos a experimentar de milagres, de regresso de irmãos que estavam afastados, de conversão de novos a Jesus Cristo, é fruto da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, e quando mais os justos se juntam para perseverantemente buscar o Senhor e buscar a sua face. E nós temos tantos períodos de oração e vamos continuar a mantê-los. À quarta-feira nós abrimos a porta logo às 7, para que possam estar até às 7h30 em oração. À sexta-feira abrimos às 8h30, normalmente abrimos às 8, para poderem estar em oração. Ao domingo ou sábado de manhã nós temos um tempo de oração específico dedicado das 10 às 11h30, ao meio-dia. E depois ao domingo de manhã também abrimos a porta mais cedo para os irmãos virem orar, logo a partir das 9, 9h30. A oração, quando nós oramos e buscamos a face do Senhor, quando nós perseveramos em oração, os céus se abrem, e mesmo que os céus parecem de ser de bronze por vezes, em que as nossas orações parecem que têm dificuldade em passar, o Senhor está a recolher, o Senhor recolhe as nossas lágrimas. Mas voltemos a Atos 2. Uma igreja que ora verá o poder de Deus. Atos 2, chega o dia de Pentecostes. Capítulo 1, versículo 1 do capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos. Era o dia de festa. Eu gosto muito de pregar sobre a diferença. Há uns anos atrás parece que descobri-se uma coisa nova. A diferença entre a Páscoa e o Pentecostes. A Páscoa, uma festa privada, uma festa que era feita nas suas casas, com os pães asmos, com as ervas amagosas, com a sua família, com o cordeiro, ou dividindo quando eram pobres com os seus vizinhos. Mas o Pentecostes não era a festa em que se ia para a rua, é a festa onde havia as primícias das colheitas, e neste 50º, que é o que significa Pentecostes, 50º dia depois da Páscoa, chega o dia de Pentecostes. E estavam todos provavelmente os 120 discípulos que haviam naquela altura, estavam reunidos. Nós vemos que eles eram, portanto, 120, porque diz lá mais à frente, não é? Nós vamos encontrar isso mais à frente, depois já chegamos lá. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, estavam reunidos num só grupo, provavelmente no cenáculo que nós vimos no capítulo 1, verso 13, naquele lugar, naquele quarto alto que tinha sido arrendado para ser a base daquele movimento de discípulos de Jesus Cristo, com medo dos judeus, mas que estavam reunidos em oração. Então, de comum acordo, eles estavam ali, provavelmente no mesmo espírito de oração, continuando aquilo que vemos no versículo 14 do capítulo 1, perseverantes em oração. Eles estavam a orar, eles estavam unidos, eles estavam no mesmo lugar, à mesma hora. E diz-nos a palavra de Deus que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não foi um vento, mas foi um som como de um vento. O pneuma, não é? A palavra grega pneuma, pode ser tanto vento como espírito. E realmente é muito interessante porque o vento é um símbolo do poder do Espírito Santo. É muito interessante porque em João 4:8 Jesus diz: o vento assopra onde quer, tu ouves a sua voz, não sabes de onde vem, não sabes para onde vai. É assim aquele que é nascido do Espírito. Então o Senhor estava lá, estava naquele lugar, o Espírito Santo estava a soprar. E o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Senhor também, se fez presente naquele lugar. E foram vistos como que línguas de fogo, como pequenas labaredas sobre a cabeça de cada um deles. No domingo passado nós falámos sobre o perigo do facciosismo, o criar grupos dentro da igreja. Quando estudámos Filipenses, no capítulo 2, 3, 4, e vemos que Deus utiliza Paulo para chamar a atenção a uma igreja que é uma igreja modelo, a igreja na Europa, o perigo da desunião, o perigo de criarmos grupos, o perigo de sermos de um ou de outros e não termos o mesmo espírito, o mesmo só coração.
Então a arma do inimigo, falámos no domingo, é sempre a desunião. A arma do inimigo é tentar quebrar a nossa união. Irmãos e irmãs, nós somos homens e mulheres com estágios diferentes de vida, temos experiências diferentes de vida, temos literacia diferente, educação, cursos diferentes, temos até mesmo alguns de nós etnias diferentes, vimos de países diferentes, falamos, graças a Deus, a mesma língua, ainda com sotaques também diferentes. E a arma do inimigo é sempre realçar as nossas diferenças. Porque quando ele consegue quebrar a unidade da igreja, ele consegue quebrar o crescimento da igreja. Então nós precisamos de nos esforçar, ser intencionais, para nos mantermos reunidos no mesmo lugar. A cada culto, esforçamos-nos para estar na casa do Senhor. E ali estavam todos os discípulos, com as mulheres, numa mesma sala. Como eu dizia, sem preconceitos, louvado seja o nome do Senhor em oração. O mais interessante é que o verso 4 diz que depois daqueles sinais, o vento e as línguas de fogo, não vou falar muito sobre isso, mas depois desses sinais visíveis e audíveis, porque foi audível o vento, o som como de vento, foi audível e também foram vistas por eles, verso 3, línguas repartidas como de fogo que repousavam sobre cada um deles. Mas o verso 4 é o mais importante para nós, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Que coisa magnífica, todos, não é só alguns. Há pouco tempo estava a perguntar num culto de oração, que estávamos aqui poucos, foi um dos cultos que fizemos em que estávamos poucos, e eu perguntei se todos eram batizados no Espírito Santo. E de facto fiquei admirado porque alguns irmãos que são muito, muito, muito entusiastas e muito extrovertidos na sua fé, um deles me disse que não era batizado no Espírito Santo. Eu digo, irmão, como é que isto é possível? Somos uma igreja pentecostal, não entramos em detalhes, às vezes o inimigo até nos usa isso para traumatizar a nossa vida, dizer que não somos batizados porque não somos especiais, o outro que é batizado é especial. Nada disso, não tem nada a ver com sermos especiais, não tem nada a ver com ser mais santo ou menos santo, tem a ver mesmo com a vontade do Senhor que é soberana e tem a ver também com a nossa procura. Eu não esqueço, porque ainda hoje estava a falar da nossa irmã Catarina, eu sempre uso este exemplo, porque quando ela me contou o seu exemplo de batismo com o Espírito Santo, marcou a minha vida. Ela estava no início, era a crente número 1 mais antiga da Assembleia de Deus de Évora, a nossa missão, onde eu tive a oportunidade de ser pastor, e a nossa irmã dizia-me, olha, todos eram cheios do Espírito Santo, a nossa irmã Isabel Guerreiro fazia cultos, os jovens, adolescentes, todos eles tinham experiência, e eu não tinha experiência com o Espírito Santo. E até que eu fiz um pacto com Deus de não comer, não beber, não dormir, enquanto não fosse batizada com o Espírito Santo. Pronto, cada um tem o seu percurso. E ela diz que ficou ali a oração, era de madrugada, ela como esteve em jejum, estava sem forças, já não conseguia quase orar, o sono caía sobre ela por causa da sua fraqueza. E ela dizia, Senhor, eu não aguento mais, eu não sou capaz. Eu, afinal, não sou capaz. Eu fiz tudo, Senhor, eu fiz tudo. E diz que naquele preciso momento, no momento final, quando as forças estavam a terminar, um poder sobrenatural desce sobre ela, que a casa toda é acordada e os vizinhos, e ela é cheia do Espírito Santo, aos pés da sua cama, no seu quarto, quando estava a orar. Cama ou cadeira, não sei. Onde ela estava a orar. Então, louvado seja o Senhor. Cada um de nós temos a nossa experiência. Eu fui muito cedo, tinha 8 anos de idade, já contei aqui num culto de fogueira, no retiro de pastores que o nosso irmão Samuel Johnson organizava. Ali tive a minha primeira experiência. Cada um de nós tem as nossas experiências, mas nós precisamos de procurar esta experiência, porque é uma promessa do Pai, como falávamos há 3 ou 4 semanas atrás, que é para os nossos dias. Eu sei que nós, irmãos, estamos aqui num culto de estudo bíblico, somos uma igreja pentecostal. Tenho muitos amigos que não são pentecostais e acreditam que as línguas cessarão e agora o caminho é o amor. Mas nós acreditamos na atualidade disso. Nós acreditamos que esta palavra é para os nossos dias, esta capacidade sobrenatural. Mas entendermos para quê que vem o batismo com o Espírito Santo. É muito interessante porque o poder vem para nos capacitar. O poder vem para nos capacitar. Não é para termos uma experiência de arrepio na espinha ou de termos pele de galinha, porque nós experimentamos a experiência pentecostal ou a experiência sobrenatural de sermos batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo vem
para nos capacitar. É uma capacitação sobrenatural. E este episódio tem esse propósito, porque eles estão no dia de Pentecostes, no dia em que as ruas estavam cheias, no dia em que os peregrinos vinham lá do Médio Oriente, da zona da Líbia e até mesmo de Roma, vinham para celebrar o Pentecostes, e aquele som começou a soar pelas ruas de Jerusalém. Um povo que falava agora as suas línguas, falava nas suas línguas as grandezas do Senhor. E eu creio, irmãos, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, em João 14, 26, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em João 16, 13, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem havido. Então, a capacitação para testemunharmos acerca de Jesus, ela vem. Eu tenho muitas experiências com o Espírito Santo, experiências muito especiais. Há uma também que marcou a minha vida. Eu estava no início do meu ministério, devia ter para aí 17, 18 anos de idade, e liderava o grupo de evangelismo. Eram adolescentes e crianças, pré-adolescentes, 12, 14, 16, 18. É verdade que os pais tinham muita confiança e nós tínhamos um grupo de evangelismo. E nós fomos, eu devia ter, ainda não tinha 20 anos de certeza, e nós fomos para o Alandroal, que era uma congregação que tinha pertencido a Estremoz, mas que agora estava debaixo da responsabilidade de Reguengos, onde o meu pai era pastor. E nós fomos fazer uma distribuição de literatura. E quando nós estávamos a distribuir essa literatura, claro que os adolescentes estavam com muito medo, muita vergonha. E eu disse, olha, nós vamos orar e nós vamos buscar o poder do Espírito Santo. E foi incrível o que aconteceu. Nós vemos ali os adolescentes todos de joelhos dobrados naquelas cadeiras a orar ao Senhor. E de repente o Espírito Santo começa a encher uma mocinha, depois começa a encher outro e começa a encher cada um que estava. A parte da tarde o evangelismo foi completamente diferente da parte da manhã. Da parte da manhã estava tudo com muito receio de chegar ao pé das pessoas, de falar. Da parte da tarde havia uma ousadia incrível. Não tinham vergonha de falar de Jesus, porque o Espírito Santo vem para nos marcar, para nos consolar, para nos fazer recordar, mas vem para nos capacitar. E eu creio que a igreja dos nossos dias, a igreja do século XXI, precisa desta capacitação sobrenatural para comunicar com poder, o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E o momento era certo, a festa de Pentecostes. Louvado seja o Senhor. Eles lembravam-se das palavras de Jesus. Jesus disse em Lucas 24, 46, 47, e destas coisas sois vós testemunhas. Ficai em Jerusalém, 49, até que sejais revestidos de poder. Então o poder vem para nos capacitar a ser testemunha, a ser mártires. Testemunha significa mártir, significa testemunha. Mas é muito interessante as vezes que aparece aqui a palavra todos. É muito interessante, porque o próprio povo que estava em Jerusalém e que eram forasteiros, grande parte deles, ouviram falar. Eles disseram que estavam a viver nesta, verso 5, verso 6, a voz correu, ajuntou-se uma multidão, provavelmente os discípulos deixaram o cenáculo, já estariam talvez no pátio dos gentios, talvez no pátio das mulheres, não sei onde é que eles estavam naquele momento, mas eles estavam ali, corre aquela voz e ajunta-se uma grande multidão, aquela multidão que ouviu-os falar no cenáculo, agora eles estavam no meio da rua, e eles estavam pasmos, porque eles diziam, não são eles galileus, todos estes homens que estão falando, como os ouvimos na nossa própria língua. Então havia o falar da língua estranha, mas com sotaque galileu. Eu acho muito interessante isto. Ou seja, havia a personalidade de cada um, porque eles identificaram o sotaque galileu, mesmo quando eles estavam a falar em latim, ou quando estavam a falar no árabe, qual é a linguagem daquela altura, destes partos, medas, elamitas, todos estes povos que são aqui citados nos versículos 8, 9, e 10 e 11, mas todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Falar das grandezas de Deus. Então, enquanto a Páscoa era aquela festa caseira, e todos nós passamos pela cruz, o poder da ressurreição conserva a igreja e dá autoridade à igreja, chega o Espírito Santo para capacitar a igreja. E nunca mais parou a igreja de crescer, como estudávamos aqui na quarta-feira. Nunca mais parou. Nós estávamos a dar aquelas estatísticas na quarta, enquanto em África há uns anos atrás, não há muitos anos,
Eram 3 crentes por cada 100, neste momento são 45 por cada 100. Porque a igreja não para de crescer. Porque é o poder do Espírito Santo que capacita homens e mulheres comuns, mas cheios do Espírito, para falar com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Então o sinal foi visível. Aquelas como que chamas de fogo que foram visíveis era também de alguma forma aquilo que Jesus tinha falado e que João tinha falado, que Jesus batizaria com fogo. Não um fogo para consumir a palha, que será mais tarde no julgamento, mas um fogo para consumir as nossas inércias, as nossas impossibilidades, as nossas incapacidades, para sermos capacitados pelo poder do Espírito Santo. Então os discípulos estavam agora rodeados. Havia uma multidão reunida, como nós falávamos lá no verso 5. Homens piedosos, judeus da diáspora, dispersos, que ouviam agora falar nas suas línguas maternas, das suas línguas, das suas terras, das suas aldeias, dos seus povos, acerca das grandezas de Deus. Então, a terminar, irmãos, o que é que nós precisamos para experimentar o Pentecostes hoje? Eu creio, irmãos, na nossa próxima vigília nós vamos dedicar a isto, a buscarmos o batismo pelo Espírito Santo. E vamos marcar já no mês de maio, mês do Pentecostes, ainda que este capaz, sim, em maio, sim. Agora estava a fazer contas de 50 dias depois da Páscoa. E nós precisamos de buscar este Pentecostes nos dias em que estamos a viver. Porque cada vez mais, irmãos, eu olho para mim, não estou a falar de vós, estou a falar de mim. Os medos, as dificuldades de falarmos de Jesus, os nossos receios de não sermos acolhidos, não sermos recebidos. Falamos com muita graça sobre o amor, sobre o... Vamos deixando algumas sementes, mas quando o Espírito Santo toma alguém, ninguém se consegue calar, louvado seja o Senhor. E ninguém mais consegue parar este movimento de Jesus Cristo. 120 mulheres e homens, cheios do Espírito Santo, capacitados sobrenaturalmente. Logo a seguir os primeiros são apedrejados, como Estevão no capítulo 7, e são perseguidos. E os dispersos vão por todo lado, anunciando com ousadia a palavra do Senhor. Então o que é que nós precisamos para experimentar este Pentecostes? Nós precisamos de intencionalmente trabalhar pela nossa unidade. Nós precisamos ser uma igreja, um só povo, com um só coração. Dizemos, nós queremos, Senhor, experimentar este movimento. Eu não quero ser encontrado na igreja de Laodiceia dos últimos tempos. Alguns profetas, alguns teólogos dizem que são as 2 igrejas proféticas, Filadélfia e Laodiceia. Eu não quero ser uma igreja que julga ter tudo, mas porque é morna, é vomitada da boca do Senhor. Eu quero ser uma igreja que é fiel, mesmo quando é perseguida, mesmo quando há preconceitos contra nós. Eu quero fazer parte dessa igreja dos últimos dias. Então precisamos intencionalmente estar juntos, unidos. Segundo, precisamos estar em obediência à ordem. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. A nossa Jerusalém é o nosso aspecto conhecido, é a nossa casa, é a nossa igreja. Nós precisamos de ficar e buscar a cada culto, precisamos recuperar este pedido de oração, recuperar esta oração, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Eu tenho ouvido muito pouco orar sobre isto, mas às vezes esquecemos de nos orar. Mas esta era uma oração da igreja primitiva, constante. Senhor, enche-nos do teu Espírito. Nós vemos depois das ameaças. Senhor, olha para as suas ameaças. Concede ao teu povo, aos teus servos, ousadia. E logo quando eles oram desta maneira, o chão se move e todos são cheios. Todos, mais uma vez, são cheios do Espírito Santo. Então precisamos estar em obediência a Jesus. Precisamos ter o desejo no nosso coração. Senhor, eu quero ser testemunha, mas eu não tenho coragem, eu não tenho força em mim mesmo, eu não consigo por mim. Eu sou um homem de como dizia, não é? Alguns autores bíblicos, não é? Alguns poetas, de lábios pesados, ou como Isaías dizia. Mas nós, quando somos cheios do Espírito Santo, um pouco a figura que acontece lá também em Isaías 6, onde aquela brasa viva toca nos seus lábios. Então, ele recebe uma capacitação de profetizar de uma forma incrível. Então precisamos estar unidos, precisamos estar em obediência à palavra, precisamos ter o desejo de ser testemunha e precisamos de orar, buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor. Porque Jesus disse, Lucas 11, 9 a 13, nós conhecemos,
Eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, por qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, seu filho, pedir pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, veja agora a frase final, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então pedi, dar-se-vos-á. Se o irmão e a irmã ainda não há batizado com o Espírito Santo e não tem esta experiência pentecostal, peça ao Senhor de coração, peça ao Senhor, Senhor, enche-me com o Teu Espírito, Senhor, batize-me com o Teu Espírito. E aqueles que já são batizados, não podemos viver da experiência do passado, precisamos viver da experiência de hoje. Então dizer, Senhor, renova-me, enche-me novamente com o Teu Espírito. Eu quero voltar àqueles momentos em que o céu parece que desce e nós somos elevados à presença do Senhor e esquecemos o tempo e o espaço à nossa volta para a glória de Deus toma a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente e nós sentimos a presença maravilhosa e extraordinária do Espírito Santo. Mas isto tem que provocar depois desejo de testemunhar, desejo de falar a sua palavra com coragem, desejo de falar a sua palavra. Há um tempo atrás eu fui convidado para pregar no dia de Pentecostes numa igreja não pentecostal. E eu estava com uma luta. Eu sabia que não podia pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque eles acreditam que as línguas cessaram. Mas eu disse, Senhor, dá-me uma palavra. E orei, busquei o Senhor. Era a igreja do meu avô. O meu avô paterno, da origem da Ação Bíblica, num movimento pietista que veio da Suíça nos anos 30 e 40. E eu estava lá, todo o ajuntamento no dia de Pentecostes, e a palavra que Deus me disse é, nós precisamos de um Pentecostes hoje, que é falar na língua do povo as grandezas do Senhor. Então precisamos de criatividade, precisamos de um discurso inteligível para quem nos ouve, precisamos saber falar a mensagem de maneira que as pessoas que estão à nossa volta entendam, porque às vezes nós ficamos tão fechados no nosso meio evangélico ou cristão, pentecostal, também no nosso caso, e às vezes usamos uma linguagem que o povo já não entende. E nós precisamos dessa capacitação para usar uma linguagem que o povo entenda, que Jesus Cristo morreu por eles, ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele tem reservado um lugar para aqueles que fazem de Cristo e confessam Cristo como Senhor. Então nesta noite vamos, talvez, não digo agora, que a hora é avançada, serve apenas como introdução para o culto da manhã de manhã, para aqueles que vêm orar, e espero que amanhã nas orações já se comece a ouvir, Senhor, batiza com o Teu Espírito Santo a igreja, Senhor, batiza-nos com o Teu Espírito Santo, porque só quem pede é que recebe. Se você não orar por batismo, claro que Deus é soberano, Ele pode fazer o que quer e nós sabemos disso, mas Deus vai encher. E olha que eu trabalhei para a Associação Billy Graham e sabemos que de origem ele era um pastor batista, mas ele no seu livro conta a sua experiência pentecostal, como ele foi batizado no Espírito Santo e essa capacitação o encheu e o capacitou para ser um profeta, neste caso um evangelista incrível, que chegou a falar a presidentes, à rainha de Inglaterra e a tantos reis. Porquê? Porque recebeu essa capacitação, tinha uma chamada. E Deus está-te a chamar a ti, irmã, a cada um de nós, para nós falarmos na linguagem do povo, com ousadia, com coragem, com poder. E os sinais vão seguir a pregação do Evangelho. E depois do batismo vêm os dons do Espírito. E nos nossos dias precisamos tanto também dos dons do Espírito Santo. É a segunda oração que precisamos recuperar. Senhor, dá dons à tua igreja. Dá dons do Espírito Santo. E criar ambientes para que isso possa acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos pedir ao Senhor o batismo com o Espírito Santo. Talvez pode acontecer esta noite.